Boa noite, amigos e seguidores do Kawaii e amigos e seguidores do TikTok. Eu estou passando por aqui agora para deixar aqui uma palavra de Deus e venho pedir a vocês que me ajudem aí, né? Me seguindo, deixe o comentário aí, deixe o comentário e dê o like aí, né? No coraçãozinho aí, e Deus abençoe a todos aí. Eu vou ler uma palavra de Deus para que nós venha ficar sintonizado na lei de Deus, na palavra de Deus, né? Deus, ele é fiel e é maravilhoso. Eu vou ler a palavra aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 1 a seguir, viu? Esse primeiro a seguir. Do versículo 10. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Não, do versículo 2. É do versículo 2 a seguir. Perdoe aí. Pessoal, meus seguidores do Kawaii, meus seguidores do TikTok. Por quê? Porque esse é um trabalho que eu estou fazendo por 2 canais, tá? Para todo mundo ficar ciente. E todos vocês que são meus seguidores, me sigam que eu continuo seguindo, tanto no Kawaii como no TikTok. E peço a vocês que se inscrevam lá no canal Tony Silva Comedião, lá no YouTube. Peço a vocês, vão lá, me ajude lá também, viu? Me ajude lá. Eu faço trabalho de entrevista de roça, né? Na Ribeiro, o pessoal também. E a palavra de Deus também, tá certo? Vamos ler a palavra de Deus. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível, a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecador, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Então, aleluia, glória a Deus. Meus amigos, receba essa palavra, que nós venhamos aqui, né, viver uma vida em espírito, em verdade, né, na presença do nosso Deus, porque Deus disse, eu mandar meu filho, né, para condenar o pecado, né, porque o pecado é o que leva o homem na sepultura. Olha por quê, ó. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte.
Então, se você se livra do pecado, você se livra da morte. Se você se livra do pecado, você se livra da morte. Mas se você continua no pecado, fazendo as coisas que não agradam a Deus, certamente que a palavra de Deus está dizendo aqui que a gente está perigoso, né, passar pela morte. Não dizendo que nós não vamos morrer, mas vamos morrer com Cristo. Vamos atravessar dessa vida para outra com Cristo. Por quê? Porque nós estamos se separando do pecado. Que a palavra de Deus diz aqui que quem separa o homem de Deus é o pecado. O pecado forma uma barreira entre o homem e Deus. Muitas vezes Deus quer até falar com o homem, mas o homem está coberto de pecado. Aí não consegue falar com Deus. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus, né? O 3 diz aqui, porquanto o que era impossível à carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, ou seja, em semelhança do homem, do pecado, pelo pecador, condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne. Então ele está dizendo aqui, ele enviou seu Filho, né? E ele condenou o pecado na carne. Se ele condenou o pecado na carne, então nós temos que se livrar do pecado. Nós temos que procurar se afastar do pecado. As coisas não é fácil, não é fácil para se afastar do pecado. Até que tem muita gente que julga a gente, né? Tem muita gente que julga as pessoas que procuram se livrar do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado é doce, né? Todo pecado, eu vou te falar uma coisa, todo pecado é doce. E quando a pessoa se aproxima do pecado, ele se afasta de Deus. Quando a pessoa se aproxima do pecado, ele se afasta de Deus. Por isso Deus diz assim, eu vou mandar meu Filho único, né? Mandar meu Filho único, e ele vai morrer na cruz do Calvário, lá no Calvário, né? Mas no terceiro dia ele vai ressuscitar para nos comprar do pecado, para nos lavar com seu sangue, nos livrar do pecado, né? Então, esse Deus, ele é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Em semelhança da carne, do pecado, pelo pecador, condenou o pecado. Então Jesus condenou o pecado, mas o homem não. O homem, ele está pronto, de braços abertos para receber. Ele condena o pecado, mas o homem não. Então o homem tem que entender uma coisa, ele tem arbítrio livre na terra para fazer o que ele quiser, mas ele tem que entender que nem tudo Deus o aceita. Nem tudo Deus aceita, porque ele condenou o pecado. Então vamos ver aqui, vamos fazer uma análise. O que é pecado? Se é pecado, Deus não se agrada, nós não vamos fazer. Por quê? Porque Deus, ele é o quê? Ele é o Criador. Ele me criou, ele te criou, né? Ele fez o homem e a mulher, ele criou os céus e a terra. Ele é o maior. Não há expansão para Deus, Deus é o maior, não há tamanho, ele é o maior. Então, né, vamos crer nessa palavra e vamos se libertar do pecado, vamos se libertar das coisas que nos afastam de Deus, né? Obras, às vezes a pessoa está até assim, pensando, né, em conseguir ganhar dinheiro com alguma coisa, né, que vem afastar ele de Deus. E se dinheiro se torna um prato feito, se dinheiro se torna uma oferta para te puxar para lá, cuidado, veja como é que você vai ganhar esse dinheiro. Por quê? Porque de qualquer maneira o dinheiro a gente precisa na terra. Mas nós temos que saber como é que ganha esse dinheiro. Será que a maneira de eu ganhar esse dinheiro é uma maneira lícita de eu ganhar esse dinheiro? Ou será que eu tô concorrendo, né? Eu tô testemunhando, eu tô sendo cúmplice de algo terrível, né?
por exemplo, algo terrível, como seja de tirar uma vida do ser humano, como seja um roubo, ou seja, um usuário de droga, uma coisa assim, uma semelhança assim, uma comparação que eu estou fazendo, né? Então, se você vai atrás de ganhar esse dinheiro dessa maneira, uma comparação, se nós vamos atrás de ganhar esse dinheiro, vai dar errado. Vai dar errado, porque é um dinheiro que está sendo cobertado pelo pecado. E o pecado, Jesus já falou aqui atrás, no versículo 3, que ele condenou o pecado. Se ele condenou o pecado e você vai ganhar aquele dinheiro através das coisas que é pecado, então é perigoso para você, é perigoso. Então, nós temos que se corrigir todos os dias e pedir a misericórdia de Deus. Porque eu tenho certeza de uma coisa, que a palavra de Deus diz que já te guarda. Ele já te guarda, ele já te livra de todo mal, ele já está te livrando do pecado. E se você atender o chamado dele, ele vai te livrar muito mais ainda. E não tem mal, não tem mal, porque quando você não tem Cristo, a gente vive aí no mundo aí, quando a gente não tem obediência a Deus, nós vivemos aí no mundo como Deus plantou batata, um ditado do mundo. Mas depois que nós aceitamos Jesus como Salvador, aí nós tem dono. Nós tem dono. Aí daquele que tentar tocar um dedo no servo de Deus, também que está tocando na mina do olho de Jesus Cristo, né? Sai da palavra aqui um pouquinho, lá em Isaías 41, né? Isaías 41, deixa eu ver se eu acho aqui, Isaías 41, vê o que é que Deus fala em Isaías 41, né? Isaías 41, aqui mais atrás, bora ver, para você saber que Deus, o que é que Deus tem, né? O que Deus tem com o homem, né? Que Deus ele odeia o pecado, ele repugna o pecado, mas ele o pecado, mas ele, né? Ele abraça o homem, ele ajeita o homem, entendeu? Ele quer o homem limpo do pecado. Ele quer o homem limpo do pecado para que ele venha, né, buscar a sua igreja, o homem esteja limpo do pecado, pronto para ir para a glória, porque ele quer o homem para estar adorando ele lá na glória. Ele quer o homem para estar lá, comendo da árvore da vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa palavra é a palavra de Deus. Olha o que é que Deus fala na palavra. Olha o que é que Deus fala na palavra. Isaías 41, versículo 9 a seguir. Olha o que é que Deus fala na palavra. Com os servos dele, pelos servos dele. Aqui é pelos servos dele, é por mim, é por você, meu amigo seguidor. É só você temer a Deus, pode ter certeza que Deus é com você. Deus é com cada um dos meus seguidores. Aleluia, glória a Deus. E Deus abençoa cada um. Então o que é que Deus diz aqui na palavra? Olha. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus servos e a ti te escolhi e não te rejeitei, não temas, olha, não temas, porque eu sou contigo, não te assombreis, porque eu sou o teu Deus. Olha, ele diz, eu sou o teu Deus. Então, tem muitas pessoas que acham que essa palavra não vale. Ei, aqui é a boca de Deus falando. Tem muitas pessoas que ainda ficam tentando fazer o mal a servo de Deus, ainda fica tentando fazer mal a servo de Deus, não desiste de uma coisa de uma mentira que inventaram, de uma mentira que inventam,
Não desiste dessas falcatruas, tentando fazer o mal a servo de Deus, tocar no servo de Deus. E antes de tu tocar, Deus já entra com a providência dele. Deus já entra com a providência dele, né? Olha aqui o que é que Deus diz aqui, né? Aleluia, louvado seja. Servo de ti, escolhi e não te rejeitei. E não temas, porque eu sou contigo. Não te assombreis, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Em que envergonhados, olha, tá vendo? Envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornai-se em nada. Tornai-se-ão em nada. E os que contentarem contigo perecerão. E buscai luz, mas não acharão. Os que pelejarem contigo, torna em nada. E os que guerrearem contigo, porque ele diz aqui, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomei pela tua mão direita e te digo, não temas. Então essa é a palavra de Deus, Isaías 41, grava aí, Isaías 41, versículo 9 a seguir. Então crente que vive na presença de Deus, crente que faz a vontade de Deus. Ei, você meu irmão que vê esse vídeo aí, você minha irmã que vê esse vídeo aí, a palavra de Deus está falando com nós, está falando com você, está falando comigo. Crente que vive a palavra de Deus, crente que vive a palavra de Deus, que faz a vontade de Deus. Ele tem dono. Ele não é um qualquer aí, que anda aí para cima e para baixo, bebendo, fumando, jogando, pintando, matando, roubando. Não. O crente, ele é filho de Deus. Ele se torna ser filho de Deus, fazer a vontade de Deus. Então essa é a promessa de Deus. E pode passar céu e terra, a palavra de Deus não passa. Pode passar céu e terra, a palavra de Deus não passa. Então, glória a Deus, aleluia. Continuando aqui na palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o pecado, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte, ou seja, se você se inclina para o pecado, meu irmão, você está se afastando de Deus, acaba a proteção de Deus sobre a sua vida, acaba a proteção de Deus na sua vida. Mas se você se inclina, né, para Cristo, para ver no Espírito, aí, meu amigo, o Espírito de Deus nunca vai separar de você. A palavra de Deus diz: se você é ligado no céu, se você é ligado em Cristo, Cristo é ligado em você. Você nunca vai estar sozinho, você sempre vai estar com o Espírito Santo de Deus.
E o Espírito Santo de Deus vai sinalizar quando tiver coisa errada e te rodeando. O Espírito Santo de Deus sinaliza, né? O Espírito Santo de Deus sinaliza. Imagine que tinha 3 reis querendo atacar Israel. E o rei fazia lá uma embarcada lá para pegar Israel. O exército de Israel ia para um canto. Mas aí tinha o Espírito Santo de Deus sobre Eliseu lá no meio do exército de Israel. Aí dizia, não vai para aquele canto lá não. Porque Israel vai atacar, os 3 reis lá, os exércitos vão atacar lá. O exército de Israel não pode atacar lá. Não pode ir para lá. Então naquele meio, o Espírito Santo de Deus estava ali em Eliseu, né? Estava ali, né? Em Eliseu ali. Então, Deus abençoe a todos aí. E creio na palavra de Deus, porque essa palavra aqui, ela é pura. Ela não passa. Passa céus e terra, aleluia, glória a Deus. Mas essa palavra não passa. Então, vocês, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, se você andar com o Espírito, você tem vida e paz. Se você andar com o Espírito de Deus, você tem vida e paz. Certo? E você tem humildade, você tem sabedoria de Deus, né? Deus dá a sabedoria, dá a inteligência, dá a humildade. E além disso, Ele ainda abre as portas de prosperidade na tua vida. Então, Deus abençoe a todos aí, né? Foi uma palavra, glória a Deus, aleluia, abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Entregar agora ao Senhor, né, essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, nesse momento, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, que o Senhor, meu Deus, nos despertou nessa noite. Vem nos dar graça, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, e que o Senhor, Pai, meu Deus, toque em cada um dos seguidores, Senhor, meu Deus, lá do YouTube, Pai celestial, cada um dos seguidores do YouTube, do TikTok e do Kawaii. Senhor, abençoe cada um, Pai, dos seguidores. Abençoa cada um, Senhor, meu Deus. Que o Senhor, que essa palavra, Pai, venha servir, ó Pai, de alimento para cada um, Senhor. Meu Deus, para tirar, Pai, a tristeza, a angústia. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço essas bênçãos. Toma nas tuas mãos, Pai, e abençoe todos aqueles, Senhor, que propagam o mal, que andar, Senhor, cercando o povo de Deus, que andar propagando o mal contra o povo de Deus, contra o povo de Deus, contra mim, contra os seguidores. Pai, que o Senhor toma nas tuas mãos e entra com a tua providência na vida dele, quebrando os corações, quebra as forças do mal, Senhor, derruba por terra todo o mal. Em nome de Jesus eu te peço nessa noite essas bênçãos e confirme a vitória e abençoe cada um seguidor, Pai, em nome de Jesus, porque Deus, Ele é maravilhoso. Amém?